Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. A gente está tratando da exceção. Na regra, você no consultório, quando a pessoa chega e tem um câncer de pele, principalmente no início, então por isso é importante, logo que a pessoa note alguma coisa diferente na pele, ir procurar o especialista. Isso é mega importante. Então, logo no início, saiu alguma coisa, procura o especialista, ele faz o diagnóstico, remove a lesão, manda para fazer o histopatológico, para confirmar se aquilo saiu tudo. E aí a gente já tem, às vezes, na remoção da lesão, só para confirmar o que é, às vezes a gente já tem o tratamento junto. Já resolveu tudo. Porque se você tirar tudo, já resolveu. Então, às vezes se faz ao mesmo tempo, né? Quando a lesão é maior, você tira um pedaço, e aí se chama de biópsia. Faz uma biópsia, tira um pedacinho, manda para o laboratório para fazer o exame histopatológico, Correto. volta confirmando ou não a sua hipótese diagnóstica, e aí a partir dali você propõe um tratamento. Retiro. Vocês, dermatologistas, costumam fazer isso no consultório, né? A maioria das lesões de câncer de pele no início, elas são lesões que são tratáveis cirurgicamente com uma cirurgia relativamente simples. Né, no consultório. Eu não gosto muito de usar esse termo simples, porque a gente começa a simplificar muito as coisas e aí todo mundo acha que já é fácil. Quer dizer, por trás daquele simples, você tem 6 anos de medicina, mais vários anos de residência, mais vários anos de mestrado, doutorado, etc. Vira uma coisa simples para quem está no dia a dia trabalhando com aquilo, especialista na área. Eu sempre falo, no mundo atual, mas eu diria tem que estar apto para isso. Eu diria que nós avançamos muito do que era antes para o que é hoje, baseado no conhecimento que o mundo inteiro produziu, com as pesquisas que todo mundo faz, e a gente já sabe hoje o que a gente tem que fazer na maioria dos cânceres de pele. Então, isso é muito importante. Muito importante. Puxa, você explicou um montão de coisas que eu não sabia. Engraçado que no Dezembro Laranja, né, nós tivemos atendimentos tanto na UEPA quanto na UFPA. Certo. E muita gente procurando os dois serviços, a UEPA e a UFPA, com os seus residentes, etc. E assim, realmente muitas pessoas com câncer de pele. Algumas delas nós já fizemos cirurgia ali naquele momento mesmo, já resolveu o problema, já saiu dali resolvido. E outras nós fizemos alguma coisa diferente, fizemos uma biópsia, alguma coisa desse tipo para resolver logo em seguida. Então realmente é importante. E aí você vê que tem um grupo de pessoas que está com câncer de pele, mas que está represado. Né? Quer dizer, não está conseguindo chegar nos serviços. Tem mais gente com câncer de pele do que pessoas para atender no sistema. Então, isso realmente precisa equacionar. Precisa, então é mega importante. Agora que a gente vai ter um governo novo, se você considerar, chamar a atenção disso. Se você considerar o interior do estado, quando você vai nos interiores, por exemplo, você vê colonos que vieram do Rio Grande do Sul, que vieram do Paraná, brancos, né, no meio da Amazônia, pegando aquele sol, e você vê uma pele muito envelhecida pelo sol e uma pele que com ou lesões de ceratose actínica. Muito suscetível para isso. De ceratose actínica ou já lesões de câncer de pele, realmente a pessoa vai vivendo com aquilo. E aí quando consegue chegar em um serviço em algum lugar, às vezes já está muito grande, às vezes já espalhou muito, né? Quer dizer, então é aquela coisa da inequidade, né? Você está no interior do estado, não consegue acesso a um serviço mais especializado. Então, isso realmente precisa ser equacionado. Precisa orientar os médicos que ficam nesse lugar. Sim, exatamente. Os médicos que estão lá, que a gente chama dos médicos na ponta do sistema, tem que orientar para saber como é que eles vão fazer para encaminhar. Fazer diagnóstico. E precisa ter fluxo também, né? Porque muitas vezes você encaminha, mas o serviço aqui também, que vai receber e que tem capacidade para resolver o problema, ele está sobrecarregado. Porque a quantidade de pacientes é muito grande. Então, aí você precisa de realmente mais serviços para trabalhar com isso. Eu tenho um serviço de hipertensão no Barros que está... Então, é a mesma coisa. Hipertensão, a quantidade de pessoas é muito grande. Muito grande. E aí o serviço não dá conta, né? Você precisa ter mais gente trabalhando. Com certeza. Cláudio, eu fiquei com uma pergunta na cabeça. Câncer de pele dá metástase? Então, na maioria dos casos, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, que são os mais comuns, esses aí, muito raro. Muito raro. Muito raro. Se você deixar muito tempo, for muito grande, é possível, mas é raro. E o melanoma, que é o mais perigoso. Esse realmente é perigoso, esse a gente precisa tirar com margem de segurança, não pode mexer nele direto. Então, tem toda uma... Quando você desconfia de melanoma, você tem que
dar um tratamento diferente para o paciente, Certo. para que não caia nessa situação de você mexer nele. Eu- Então, o ideal é, se ele for pequeno, você já tira todo, você só vai fazer biópsia se ele for muito grande realmente, aí você Certo. faz uma biópsia e já parte para fazer o que for necessário, porque o melanoma, a possibilidade de metástase é muito grande. Certo. Tem que ser no especialista, pessoal, porque metástase, que eu falei, é uma palavra quando um câncer muda de lugar. Isso. Sai do lugar e vai para o outro. E pode ir para osso, para estômago, para qualquer lugar. Então, essa que é a preocupação. Mas, Cláudio, como o tempo é exíguo, eu quero que você fale do Janeiro Roxo, que é justamente porque você veio. Tá bom. Então, o Janeiro Roxo é também uma... Saímos do uma dezembro ação, amarelo é uma ação maior que o Ministério da Saúde escolheu, a cor roxa, e a SBH, que eu sou o presidente atual, adotou isso, né? Quer dizer, essa cor roxa, Certo. para chamar a atenção naquele mês dos pacientes de hanseníase. Hansen. Então, se faz várias ações ao longo do mês para detectar mais casos de hanseníase e para chamar a atenção da população. Então, monumentos iluminados em roxo, aí aquilo ali fica chamando a atenção da população, porque a gente sempre está falando disso durante o mês, né? Eu vou até sugerir aqui que a nossa torre fique roxa. Excelente, uma ótima ideia. Ótima pra- ideia, já estamos aqui. A nossa torre da RBA roxa em Tá bom. janeiro Durante- para chamar a atenção da cidade inteira. Isso, chamar a atenção da cidade inteira. E a gente precisa disso, porque nós estamos num período da hanseníase em que está faltando diagnóstico. Certo. Infelizmente, os O pacientes pessoal não estão faz passando, diagnóstico. os pacientes estão passando na mão dos médicos, principalmente os médicos ali, de novo, né, aquele médico que está lá na ponta, atendendo lá dentro do sistema, nas unidades de saúde, né? Infelizmente, as pessoas estão passando com hanseníase e esse diagnóstico não está sendo feito. né? Às Isso é vezes, mega às vezes até importante. em casos mais evidentes, você está vendo as pessoas com dificuldade para fazer diagnóstico. Isso aí tem uma razão, é que a Organização Mundial de Saúde ela fez uma meta de eliminação da hanseníase para o ano 2000. Assim que eles lançaram o tratamento novo de poliquimioterapia, há 40 anos atrás, eles fizeram uma meta no início da década de 90, que até o ano 2000 a hanseníase teria que ser eliminada como problema de saúde pública, que seria menos de um caso por 10 mil habitantes nos diferentes lugares do planeta. Certo. Então você vê um treinamento muito grande na década de 90, com aumento do número de casos até 98. Certo. E aí, como no ano 2000 precisava chegar, o número de casos começa a cair, a partir daí, vertiginosamente, no mundo inteiro. Nos países da África, na Ásia, inclusive a Índia entrou nisso. E o Brasil foi o único país do mundo que ficou com a pecha, né, vamos dizer assim, de não ter eliminado a hanseníase como problema de saúde pública. E isso tem a ver com o que a gente tem chamado a atenção durante todo esse tempo, a SBH, a Sociedade Brasileira de Hansenologia, de estar nos lugares dizendo, olha, a hanseníase não acabou. Né? Porque quando você fala para o gestor que a hanseníase foi eliminada como problema de saúde pública, ele diz, não, então eu não preciso mais de ninguém para pensar nisso. Não tem que dar dinheiro para para diagnosticar, isso. nem tratar, eu vou investir em outras coisas. Né? E, Certo. na realidade, é diferente de você não ter mais casos de hanseníase, né? Então, você tem casos de hanseníase. Só que aí, no caso especificamente do que a gente está falando, é pior do que isso. Porque o número oficial é 1, Certo. e o número real, a gente tem a estimativa da Sociedade Brasileira de Hansenologia é que o número real seja 4 a 5 vezes maior do que o número oficial. E aí, isso nós estamos falando, mas no resto do mundo também tem grupos internacionais que estão falando a mesma coisa. Certo. Então, tem um trabalho que foi publicado há algum tempo atrás, uns 6 ou 7 anos atrás, dizendo o seguinte, olha, em 2020, não foi nosso o trabalho, em 2020 nós devemos ter, está escrito isso, 4 milhões de casos de hanseníase sem diagnóstico. Porque as pessoas acharam que a hanseníase tinha acabado. Então acabou, e a expertise na hanseníase também acabou. Então, qual é a cadeira que você vê falando de hanseníase na universidade hoje? Antigamente você tinha uma cadeira específica de hanseníase. Hoje, aí ficou diluído nas diferentes cadeiras, e aí a dermatologia fala alguma coisa, muito en passant, e aí, quer dizer, o que a gente viu foi a eliminação da hanseníase dentro das universidades.
Também. Infelizmente. Também. E aí você tem um passivo de médicos que estão aí no sistema, nos últimos 10 anos, 15 anos, que saíram dessas universidades sem essa expertise e que estão trabalhando na ponta e que não conseguem dar o diagnóstico. Quer dizer, aí você chega para fazer uma semana de trabalho só examinando os contatos dos pacientes de hanseníase, e aí você encontra muitos casos. Nós tivemos em Anapu agora, que é também um município com grandes dificuldades financeiras, né? Apesar de estar ali perto da barragem de Belo Monte, a gente sabe como ficou essa situação. Né? Quer dizer, em uma semana nós fizemos quase 40 casos de hanseníase em 2 equipes, 2 equipes completas, com médico, fisioterapeuta, né? São várias pessoas na equipe, gente para coletar material e tal. Então, em uma semana, você vai num lugar como esse, faz 40 casos, 50 casos. Quer dizer, o que significa? Significa que a endemia oculta, quer dizer, os casos que já estão lá com hanseníase, que não foram diagnosticados ainda, é muito grande. Então, olha, esse é um problema seríssimo que a gente precisa trabalhar. Com certeza. Cláudio, é tanta coisa que eu tenho aqui na minha cabeça para te perguntar. O tempo é curto, né? Não, como acabou o nosso tempo... Tu és o primeiro caso que eu vou te convidar para a semana que vem a gente continuar. Tá bom, Tu consegue um tempo? Podemos. Então sim. a gente vai... Pessoal, esse programa vai continuar na próxima semana, com certeza, porque o assunto é mega importante, tá? A gente está mudando no Brasil os governos todos, isso tem que ser chamado a atenção e a gente vai continuar. Cláudio, tuas considerações finais e sabe que semana que vem é você de novo. Eu acho que, primeiro, agradecer esse espaço, que é importantíssimo, né? Agradecer já esse retorno aqui para a gente falar, acho que mais de hanseníase em si. Realmente nós temos muita coisa para falar, tanto dos pacientes que estão sem diagnóstico, quanto daqueles que já foram diagnosticados e que estão hoje com incapacidade física fora do sistema e que não conseguem ser tratados da sua incapacidade. Então, isso a gente pode realmente continuar a nossa conversa na semana que vem, agradecendo de novo o seu convite para estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, só para quem não lembra, o Cláudio está falando o meio programa de hanseníase. Hanseníase era uma doença que antigamente chamava lepra. Isso. Toda vez que eu assisto de novo o programa, o filme Ben-Hur, eles excluíam as pessoas do mundo desde o Império Romano. Tá? Até recentemente ainda tinha isso. E quando a pessoa começa a tratar, não precisa ser excluída do relacionamento. Isso eu quero que o Cláudio explique na semana que vem para a gente. Tá? Esse programa eu vou homenagear alguém, o nosso professor Ubirajara Salgado, meu professor na universidade, uma das maiores autoridades deste planeta de dermatologia. Professor Ubirajara, este programa é para o senhor. Até domingo que vem, pessoal, e uma semana abençoada para todos. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.